Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuação do nosso assunto, que a gente estava falando, semana passada vocês fizeram alguma coisa de propriedade das potências, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equação exponencial. Esse assunto é um assunto novo para vocês já conhecem alguns tipos de equações, como equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Então, equação, só retomando o conceito de que é uma equação. Equação é toda sentença que tem uma igualdade, e além de ter uma igualdade, ela tem uma incógnita. A incógnita é a letra, que normalmente a gente representa pela letra X, mas pode ser qualquer outra letra. Então, isso é uma equação. A equação exponencial, especificamente, que é essa que nós vamos ver na aula de hoje, é toda equação que tem incógnita, tem a letra no expoente. Expoente é aquele númerozinho que fica em cima da potência. Então, a potência, ela tem a base, que é aquele número que fica embaixo, e o expoente é o númerozinho que fica em cima, que indica quantas vezes a base é multiplicada. Então, quando a incógnita aparece no expoente, é uma equação exponencial. Aqui eu tenho 4 exemplos de equações exponenciais. 2 elevado a x igual a 32. Tá vendo que o x está no expoente. 3 elevado a 2x igual a 81. Então, o x está no expoente. 8 elevado a x igual a 1024. E 25 elevado a x é igual a 625. Então, nós vamos ver agora como que nós vamos resolver essas equações. Eu vou começar resolvendo pela primeira equação, tá? O princípio básico de resolver qualquer equação exponencial é deixar as bases iguais dos dois lados. Porque quando eu tenho bases iguais, automaticamente os expoentes são iguais. Então, eu posso igualar os expoentes e começar a resolver a equação exponencial. Aqui, desse lado, eu tenho o número 2. Então, eu tenho que pegar o 32 e transformar ele em base 2. Como que eu faço isso? Eu tenho que fatorar o número. Eu vou só reescrever aqui. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 32. Eu pego esse 32 e fatoro ele. Fatorar é escrever ele em forma de fatores, em forma de multiplicação. Então, fatorar, a gente sempre fatora pelos números primos. Então, eu começo fatorando com o número 2... O próximo número primo é o 3, depois o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. O que é um número primo? Os números primos são todos os números que podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Normalmente, os números primos são ímpares, com exceção do número 2. O número 2 é o único par que é primo. Todos os demais são ímpares. Todo número ímpar é primo? Não. O número 9, por exemplo, ele não é primo. O 9, ele dá para dividir por 3. Se ele dá para dividir por 3, além do 1 e do próprio 9, ele deixa de ser um número primo, tá? Então, aqui vamos começar a dividir pelo 2. 32 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco o 2 aqui. 32 dividido por 2 é 16, que dá para dividir por 2 de novo, que é 8. Dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2, que dá para dividir por 2 é 1. Quando eu chego no 1 aqui, eu acabei de fazer a fatoração. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 5 vezes. Porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu volto no 32. Mas nesse caso, o que importa para mim é a potência de 2. Por quê? Vamos lá. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, aqui eu escrevo 2 elevado a x normal. Desculpa, é aqui em cima. Igual, em vez de eu escrever 32, eu vou colocar 2 elevado a 5. As bases são iguais, ó. Os dois números ficaram na base 2. Se eu tenho 2 e 2 aqui, logo, os números de cima também são iguais. Então, x é igual a 5. Então, 2 elevado a 5, que vai dar 32, ok? Vamos para o meu segundo exemplo. Vou fazer aqui embaixo. O meu segundo exemplo é 3 elevado a 2x igual a 81. A base agora vai ser 3, porque 3 ele é um número primo. Tá lá entre aqueles números primos que eu coloquei para vocês aqui, ó. 2, 3, 5 e 7. Então, eu vou pegar o 81 e vou fatorar. O 81, ele é número ímpar, ele não pode ser divisível por 2, mas ele pode ser divisível por 3. Como que eu sei que ele é divisível por 3? Eu somo os algarismos. 8 mais 1 dá 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Se tem 9 na tabuada do 3, ele é múltiplo de 3. Então, aqui 81 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 é 27.
dividido por 3 é 9, 9 dividido por 3 é 3, que dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui vai dar 1, 2, 3, 4. Aqui vai dar 3 elevado a 4. Então, voltando aqui para igualar as bases. 3 elevado a 2x é igual, 81 é 3 elevado a 4. Bases iguais, eu só igualo os expoentes. 2x é igual a 4. Ó, 2x aqui em cima é igual a 4 aqui. Passo 2 dividindo, né? Divido por 2, porque aqui é 2x. Cancela, vai ficar x igual a 4 dividido por 2, 2. E esse está resolvido. Vamos para o meu terceiro exemplo. O meu terceiro exemplo tá aqui em cima. Eu vou copiar aqui para vocês. Ele é o 8 elevado a x igual a 1024. O 8, ele não é um número primo. Então, aqui nesse caso, eu vou fatorar os dois números. Vou fatorar o 8 e vou fatorar o 1024. O 8 fatorado dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, o 8 é 2 elevado a 3. Agora, eu vou para o 1024. O 1024 é um número primo, então ele dá para dividir por 2, que vai dar 512. Por 2 vai dar 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar 2 elevado a 10. Agora, eu volto lá. O 8 é 2 elevado a 3. Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 elevado a 3. Porque, entre parênteses, vocês já vão perceber. Porque aqui tem o x. Igual, o 1024 é 2 elevado a 10. Bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Só que aqui eu tenho duas bases, dois expoentes, desculpa. Sempre que eu tenho dois expoentes, eu tenho que multiplicar esses dois expoentes. Então, aqui eu faço 3 vezes x. Então, aqui vai ficar 3x igual a 10. Divido por 3. Então, o x vai ser igual a 10 terços ou 3,333, o que vocês preferirem, é uma dízima, tá? E o meu quarto exemplo, que é 25 elevado a x igual a 625. Esses dois números, eles não são primos, eu tenho que fatorar os dois. Tanto o 25 quanto o 625, eu vou fatorar por 5, porque eles não dão por 2, são dois números ímpares, e também não dão por 3. Se você somar os algarismos, vão dar números que não estão na tabuada do 3. Então, eles não podem ser fatorados nem por 2, nem por 3, mas podem ser fatorados por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, 25 é 5 ao quadrado. Acho que todo mundo já sabia isso, né? O 625 dividido por 5 vai dar 125, dividido por 5 dá 25, por 5 dá 5, que por 5 dá 1. E aqui vai dar 5 elevado a 4. Então, voltando aqui, o 25 é 5 elevado a 2, entre parênteses, porque eu tenho dois expoentes. E o 625 é 5 elevado a 4. Aqui eu multiplico, como eu tenho dois expoentes, vai ficar 2 vezes x, 2x, igual a 4. Porque como as bases são iguais, eu igualei os expoentes. Divido por 2, logo o x vai ser igual a 2. Ok? Está resolvido. Então, é dessa forma que a gente resolve as equações exponenciais, sempre igualando as bases. E para igualar as bases, eu tenho que fazer a fatoração, ok? Então, dúvidas, tentem rever o vídeo. Dúvidas, me chamem e eu vou passar para vocês as atividades. Um beijo e se cuidem.